É uma boa pergunta a sua, uma ótima pergunta. Todo mundo fica se perguntando, o que é que um assistente de direção faz, né? Que a gente deu a sigla de AD, assistente de direção. Bem, o assistente de direção é aquele que geralmente a gente vê nos erros de gravação ou quando a gente está vendo uma locação na rua, que alguém grita assim, gravando. Essa é a pessoa que nós chamamos de AD, assistente de direção. Então, não é o diretor que diz ação. O diretor, ele fica ali sentado, analisando os atores, a posição dos atores, vendo o que o diretor de fotografia fez com relação às luzes e às câmeras. Então, a palavra ação sai do assistente de direção. Mas antes do assistente de direção, existe uma pessoa também que tem uma grande importância. Claro, todos no cinema têm uma grande importância. Mas eu faço questão de, a todo momento, em citar um profissional, eu sinto a obrigação de dizer que ele é importante. Por exemplo, um claquetista, né? Aquele que fica com aquela claquetezinha que bate, né? Ele é simplesmente aquele que fica de frente à câmera. Ele vai gritar o número da cena e o número do take e sai imediatamente dali. Então, a partir daí, quando ele sai da frente, que ele diz o número da cena e que ele diz o número do take, em seguida entra o assistente de direção que diz ação. E aí os atores começam a fazer a sua cena. Então, para a gente simplificar aquelas questões, para que não haja dúvida, né, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas é uma cena que só tinha 2 atores, no cenário, no set, só tinha uma mesa e 2 cadeiras, mas nós tínhamos 8 câmeras, né? Mas aí agora nós vamos falar por que a necessidade dessas 7 câmeras. No cinema, assim como na televisão, não existe nenhuma cena que você consiga fazer com uma câmera. Não hoje. Não hoje. Porque hoje nós usamos a edição para que torne mais dinâmica as cenas, né? Então, essas cenas gravadas, depois de gravada toda a cena, elas vão para um laboratório onde vão ser reveladas e copiadas, né? Que são pequenos rolos, que também são chamadas de copião, ok? Nós vamos falar agora um pouco das 8 câmeras que nós usamos lá na cena com o casal. No primeiro rolo, por exemplo, para vocês lembrarem bem, o que nós vimos? Nós vimos a cena filmada em plano geral, a primeira, tá? No segundo rolo, que foi a segunda câmera, nós vimos o marido em plano americano, que entra aquela cena onde ele senta, ele lê o jornal, responde à mulher. Estão bem lembrados, não estão? No terceiro rolo, que seria a terceira câmera, nós vimos também a mulher em plano americano, fazendo aquelas palavras cruzadas. Combinado? No quarto rolo, na
quarta câmera, nós vimos sobre os ombros do marido a mulher fazendo as palavras cruzadas, ok? Na quinta câmera, no quinto rolo, nós vimos sobre os ombros da mulher. Nós vimos, aquela câmera pegou ela escrevendo na revista. No sexto rolo, na sexta câmera, nós temos a mesma ação do rolo 3. O que o rolo 3 fez? O que o rolo 3 fez? Alguém lembra? Nós pegamos a mulher em plano americano fazendo as palavras cruzadas e perguntando ao marido o nome do rio. Bem lembrado? Ok. Na sétima, nós vimos a mulher escrevendo o que o marido tinha dito que era o rio Solimões. Ok? E na sétima, que no caso essa anterior que eu falei foi a sexta, desculpe, o perdão, nessa sétima, nós vimos a mulher escrevendo, ok? Ela está lá distraidamente, é quando o marido está lá lendo o jornal e preocupado, aí essa câmera 8, que foi exclusiva para pegar o close do braço dele olhando a hora, ok? Daí, cada um desses rolos se chama unidade ou fragmento de montagem. Ou seja, nós reunimos os 8 rolos, colocando entre si, tirando aquelas partes repetidas, que errou, ou que foi desnecessário, ou que a luz entrou errada, para colocar num segmento lógico, entendeu? Para desenrolar da ação, para termos aí a montagem da cena. Então, fica explicado que quando nós estamos gravando uma novela, quando nós estamos gravando um filme, nós não gravamos na ordem cronológica, certo? Por quê? Primeiro que nós dependemos, por exemplo, um ator que no início da novela ele tinha o cabelo curto, né? Aí o que tem que fazer? Você tem que ir lá para o fundo, de quando ele tinha o cabelo grande, gravar todas as cenas com o cabelo grande, isso pode ser lá no, 28ª cena, enfim, lá para frente. Então, tem que gravar todas aquelas cenas que necessitava, que o ator tivesse aquele cabelo grande e tudo mais. Porque nem sempre uma peruca cai bem, né? A gente vê tantas cenas que a gente olha e diz, gente, essa peruca tá horrível. A atriz, o ator é maravilhoso, mas essa peruca tá horrível. Então, um bom diretor, tá? Que se preocupa com o resultado final e se preocupa também com a imagem desse ator, ele se preocupa em dizer, olha, vamos lá para o final do filme, né? Que no final seria o início, né? Enquanto ele tinha aquele cabelo grande. Aí o que acontece? Aí faz aquelas cenas com o cabelo grande, depois ele corta o cabelo, né? E aí vocês vão ver as primeiras cenas dele lá com o cabelo curto, aí de repente ele aparece com o cabelo grande. Nossa, como o cabelo cresceu. Então, é exatamente assim que nós fazemos. Uma outra coisa também que acontece, que nós, atores, até às vezes nós ficamos assim um pouco chateados, mas para vocês que estão começando, vão se adaptando, porque essa é a realidade, tá bom?
você fica de stand-by para gravar às 6 horas da manhã. Tudo bem. Naquele dia era necessário um sol. Era necessário que a nuvem estivesse sob o sol. E aí não acontece isso. No outro dia acontece de ter um sol maravilhoso. E tem lá no roteiro, se for um filme, ou no script, que se for novela, tem cenas que necessitam do sol. Então aí o diretor de elenco vai atrás dos outros atores, do outro núcleo, para gravar essas cenas. Porque começou, não pode parar, tá bom? É uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, com relação aos patrocinadores, de quando a gente inicia, quando a gente dá a data de início, a gente tem que dar a data do término das gravações. Se isso não acontece, você tem que pagar multa. E assim é com a novela. Se uma novela atrasa, daí a outra que vem tem que cortar capítulos e daí essa novela vai ser menor, vai ter menos tempo no ar, ok?